O que podemos esperar dessas eleições? O que podemos esperar aqui no processo de campanha, pré-campanha, até mesmo o próprio dia de votação, comparando com o que acabamos daqui a rolar e também o que vimos no ano passado? Bom, os partidos já estão a fazer campanha. Já estamos na campanha? Já estamos na campanha. O pretexto de estão a apresentar os seus candidatos, o que quer dizer? Onde é que está plasmado isso dentro daquilo que é o plano, o código de conduta da CNE, que diz que há tempo para... tem um tempo específico para apresentar os seus candidatos? Podemos dizer que tapiou-se o que a própria CNE já pré-estabeleceu. Exatamente. A pré-campanha, que é a apresentação dos candidatos, depois temos a própria campanha, que é o momento glorioso de todos os partidos, que é colocar o seu manifesto. Mas vais ver, dentro das apresentações dos seus candidatos, há quem já está a dizer o que pretende sobre a governação. Então, isto está um caos. Mas também temos que perceber, os que já definiram a vitória, nem estão preocupados com isso. Temos já definido a vitória, que já sabem, já vencemos. Não estão preocupados com isso. Em tempos atrás, essas movimentações a nível nacional não existiam. Tu tens que perceber quando um inimigo fica calmo sobre as suas ações e não se preocupa com o que tu estás a fazer, pode crer que ele já sabe o que tem que fazer, ou já fez. Então, tem que haver muito cuidado nos partidos de oposição naquilo que são as suas estratégias. A Frelimo, quando começar a sair, nós vamos assistir. Falo da pré-campanha, porque em termos de movimento, a Frelimo está a fazer. Já está a fazer movimento, a Frelimo? A CAD viu que também podia fazer, está a fazer. A Renamo, por último, está a fazer. O MDM também está a fazer. Então, não há como parar um e exigir que os outros esperem o tempo da pré-campanha. Então, estamos a dizer que agora os órgãos de justiça estão de mãos atadas, não há como sancionar nenhum partido por fato de ter aqui avançado com essas... Havendo que sancionar, todos estão... Todos eles. Sem exceção, todos eles já começaram... Começaram com a pré-campanha e a campanha. Houve um primeiro partido que fez isso? Foi a Frelimo. Quando apresenta o seu candidato. Então, os outros viram um dispositivo legal, quer dizer, uma via legal, de poder seguir o mesmo caminho. Viram o que aconteceu com a Frelimo, não aconteceu nada com a Frelimo, viram que apresentou-se a Frelimo, já fez a pré-campanha, eles também seguiram... Seguiram porque viu-se que não há muita coisa aqui, porque isso também geraria barulho. Como é que o candidato da Frelimo está a correr o país e nós temos que obedecer a lei. Então, neste contexto, a CNE é muito cautelosa. Olha, o tempo de barulho não é agora. Não é agora? Não. O silêncio do Conselho Constitucional, naquilo que são os pressupostos de fazer cair qualquer candidato, não é agora. O Conselho Constitucional só vai começar a ter protagonismo depois das eleições, a partir do dia 10. Agora só está a olhar o Conselho Constitucional? Não. Esses não são agitados. Ok. São pessoas conscientemente organizadas. Não são agitados. Quem vai sofrer muita pressão é a CNE. Isso está aí. Okay. Quem vai comer o barulho, está comendo barulho agora, é a CNE, porque até então ainda não publicou a lista de todos os candidatos. E isto está a gerar barulho. A CAD está a reclamar uma sabotagem eminente. É lógico que para muitos olhavam para a CAD como um movimento simples. Mas a CAD tem provado com A mais B que tem alguma simpatia a nível nacional. Porque se olharmos para aquilo que é o número, eu não quero acreditar que o país simplesmente está exposto a um partido, não. Nesta fase onde estamos, há pessoas que estão a se identificar com a CAD, há pessoas que estão a se identificar com a Renamo, há pessoas que estão a se identificar com a Frelimo. Quer dizer, só a base de dados nos mostra que a Frelimo tem mais de 4 milhões de seguidores, membros. Fiéis. Então, a base de dados tem mais de 4 milhões de fiéis. E tem outro dado, que os políticos candidatos, não sei como é que a CAD vai fazer, onde há mais grosso, depois da função pública, são as igrejas. Primeiro temos a função pública, onde já sabemos de antemão que a Frelimo tem sobre controle, os funcionários públicos estão sob as mãos da Frelimo. Exato. Mesmo com esses com todos esses problemas possíveis. Ainda com esses problemas. Professores a reivindicar... Ainda com todos esses problemas tudo possíveis. Indica que vão... Hás de ver, Massango, que nos próximos dias os professores serão pagos as suas horas extras. Ok.
Vão pagar os próprios 10 horas extras, professor. Exatamente. Você não questiona por que investiu-se em meios às delegações. As viaturas, por acaso, vamos falar das viaturas aqui. O que significa isso? Ok. Uma mensagem é essa? Tem que controlar os diretores. Depois, os diretores vão influenciar as direções. Então, mas aqui as viaturas é para ter o controle dos diretores. Depois vai se perguntar aos diretores para também os diretores poderem controlar as bases. Essa é a real mensagem com aquelas viaturas. Sabe, tu tens de ser uma pessoa com uma mente visionária. Okay. A visão te transcende o futuro e não te deixa estagnado naquilo que é o presente. Para quem lida, estuda política, para quem investiga sobre política, já percebe qual é a mensagem. E vais ver que os livros também estarão chegando. Depois o Ministério da Economia e Finanças vai pagar as horas extras e tudo vai voltar à normalidade. Mas esse caos, essa falta de dinheiro, é porque não tínhamos dinheiro ou não havia vontade, estava-se a preparar este momento para bonificar neste momento? Tudo é possível no cenário político. Tudo é possível. Pode criar um caos propositado. O campo maquiavélico é propício para isto. Ok. É propício para isto. A manipulação das mentes visa um objetivo. Visa o controle das mentes. Então, se temos os diretores já felizes, automaticamente vais perceber que as horas extras, eu te garanto, vão ser pagas. Diretores já estão felizes já. Fecharam Os professores vão ser pagos. É só recorrer às reportagens anteriores, onde o Ministério da Educação acusa o Ministério da Economia e Finanças em não estar a pagar. Então, existe dinheiro. Porque a posição do Ministério da Educação não pode ser contrária do Ministério da Economia e Finanças. Então, significa que haverá sorrisos nesses dias. Os professores vão sorrir, os médicos vão sorrir, a polícia vai sorrir, as forças de defesa e segurança vão sorrir e o país vai voltar à calmia. Vão esquecer tudo que aconteceu, todas as reivindicações serão esquecidas. Eu vou te perguntar quando isso chegar. Ok. Vão esquecer tudo isto e... Eu vou te perguntar isto. E o voto será tendencioso, o voto será para... Não é tendencioso, nós temos que ser objetivos. Ok. Uma das grandes coisas que eu critiquei na oposição é a falta de união. A falta de união é que trouxe o caos na oposição. Ok. Eu acho que se o Venâncio não tivesse saído da Renamo, nós teríamos eleições mais interessantes ainda. Se Venâncio tivesse mantido na Renamo, apesar de todos, mesmo sem ter sido colocado como presidente, ou deveria ter sido colocado como presidente? Eu, como presidente de um partido, estrategicamente pensaria assim: neste exato momento, o que vale é a vitória do meu partido, não os meus interesses individuais. Ok. Agora, o que lhe apresenta, o que ele está a consumir agora como presidente do partido mais votado, é que baralhou a cabeça dele. E o pior é que todos aqueles que deviam lhe dar apoio nas decisões são esses que ele começou a afastar. Então, o caos na Renamo é eminente também. Porque o Sufo Mamad não permitiu que as cabeças, as pessoas pensantes do partido, lhe dessem opinião. E isto lhe trai porque no meio daqueles todos tem alguns que têm seus interesses, que querem voltar à Assembleia da República, querem assumir cargos relevantes dentro do partido. Mas a questão é em causa: se é um bem comum, tem que haver um sacrifício. Se é um bem comum, olha, a Frelimo é muito organizada. Pode haver conflitos dentro do partido, mas nunca vão lavar roupa suja. Excepto o que nós estamos a assistir com a Artemisa, mas também aquilo tem a ver com a não colocação, o posicionamento dela das listas. Aquilo é uma indignação. E também em Gaza tinha muitos problemas, alguma coisa devia ser feita. Alguma coisa em Gaza especificamente devia ser feita. Mas em Gaza é onde lá tem o maior número de estatísticas a nível nacional. O grande trabalho já foi feito em Gaza, ali, estatística, número de pessoas, tudo aquilo já foi feito, Gaza. É só olhar para aquilo que foram os 300 mil mortos que foram ressuscitados. Não morreram aqueles. Constam na lista atual da estatística. Vais ver que pode ter um incremento de 10% daquele número que houve antigamente.
há um trabalho muito sério. Não basta sair, como você vai dizer, vote em mim, vote em mim. Primeiro tens que controlar aquilo que é a máquina econômica do país e os lobbies internacionais. Deixa-me dizer uma coisa muito importante, Massamo. Quando as corporações internacionais não te quiserem mais, o dono desta televisão for pressionado a ter que te expulsar, por mais que tu sejas bom, vais ter que sair. Existe isso. Haver uma pressão superior da governação, tira aquele colaborador, não queremos mais. E ele é obrigado a tirar, por mais que seja profissional. É obrigado. Por que temos muitos incompetentes dentro do aparelho do Estado? Temos magistrados que não sabem escrever corretamente. Temos escrivãos que não sabem redigir um processo. Eu já estive de forma disfarçada, porque é o meu trabalho também, em vários tribunais assisti sessões. Quer dizer, você ver uma lei que beneficia alguém, ser tendenciosa, quer dizer, o próprio culpado ser legitimado à liberdade e o queixoso, quer dizer, veja só como é que a coisa funciona. Se você não granjeia simpatia no meio daqueles que estão ao redor, daqueles que controlam as coisas, pode não ter muita vida. É assim como funciona. Agora, se o Banco Mundial, o FMI e as outras corporações não forem de cara com o VEM, por mais que o povo diga Venâncio, lá em cima onde se decide nas Nações Unidas, no Banco Mundial, FMI, se não acharem de bom para aquilo que eles querem, não vais passar. Estamos a dizer que o exterior, primeiro dizemos aqui, estamos a dizer aqui que o Ocidente também decide nas eleições. Lógico, por causa daquilo que são os interesses. Quem está a financiar o orçamento do Estado é o FMI. Quem está a ditar as regras de salários é o FMI. E eles decidem... As políticas nacionais, por mais que sejam elaboradas pelo governo, devem subir para uma aprovação. Vão mostrar, nós estamos a fazer isto, mas isto está aqui, para aprovarem com o Ocidente. Exatamente. É que o Moçambique de hoje, as políticas do nosso país, é o colono, está, entre aspas, está aqui a decidir. Quando a independência chegou aqui, foi exigido ao presidente Chissano que fechasse todas as empresas públicas, que falissem as empresas públicas. Aquilo foi uma imposição a uma BOR, Videira, tudo isso. Todas aquelas empresas foram impostas a ter que falir. Por quê? Havendo sustentabilidade daquelas empresas, o Estado não era obrigado a ter que pedir dinheiro fora. Não seríamos mais dependentes. Então, o nosso empobrecimento aqui, a falência... O reflexo da pobreza atual é aquilo que aconteceu há 30 anos atrás. Quando se faliu tudo que é empresa. Nós produzíamos o melhor pneu a nível mundial. A Fórmula 1 usava os pneus da Mabor. A McLaren, a Mercedes, usava os pneus da Mabor. Estamos a dizer que a atual pobreza foi estudado, foi propositado. Quando se fechou aqui as nossas fábricas, precipitava-se... O plano é nos colocar dependentes. Por isso que não há nenhuma empresa estruturante. Não há nenhuma empresa que está a ser erguida neste... Mostra-me lá quantas empresas Moçambique tem, detentora de capital. Todas elas estão submetidas a acordos. A Sasol não é nossa. E quantas multinacionais nós temos aqui? A Mozart não é nossa. Você acha que a Total será sua? Detendo 2% daquilo que é o contrato geral da produção, daquilo que sai. Isso só tens a prerrogativa de taxar os impostos daquilo que é produzido e que é exportado. Não tens legitimidade. Só está na nossa terra. Só está aqui, mas não tem nada nosso. Está ali a Sasol. Ninguém controla. Agora, para acomodar os interesses destes dirigentes, o que é que eles fazem? Lhes dão algumas percentagens, colocam lá alguns diretores nacionais e colocam um fantoche como presidente do Conselho de Administração, recebe os seus dólares e acabou a coisa. Então, se o moçambicano quiser ter o país de volta, temos que começar a fazer coisas nossas aqui. Dizia que a Frelimo tem em mão a função pública, veremos aqui provavelmente pagamento de salário, resolução desses problemas que existem. E qual é o outro público que deve-se aqui convencer que a oposição deve lutar? É a igreja. A igreja. Nós vimos aqui o candidato da Frelimo, já esteve na comunidade muçulmana, semana Matraçoa, também vi numa outra igreja, mesmo no domingo passado, e a oposição ainda não viu nenhum movimento. Como é que explica? É onde vão perder as eleições. O grosso neste país é crente. O grosso são crentes? Sim. E tem a prerrogativa do diabo ser crente. Funciona ir a uma igreja? É o que acontece, vai acontecer. Se eu vou participar de um culto, estou a dizer que se vou fizeres um trabalho investigativo no tempo da campanha, vai às igrejas.
Ok. Várias igrejas. Estamos a dizer, os pastores em algum momento influenciam que por isso, só a chegada do líder, de um candidato, isto dita que vai se votar nele ou o pastor depois tem que fazer aquela pregação incutindo isto? 99% dos crentes têm cores partidárias. Ok. Mas isto está em função da visita do candidato? Independentemente dele estar lá, apenas reforça. Então, se os candidatos não têm amizades com os pastores e têm uma amizade seletiva, aí é que vão chorar. Mas são muitas igrejas. Como é que o candidato deve fazer? Deve ir uma igreja específica ou igreja que... existem algumas potenciais igrejas ou congregações que os candidatos preferem ou buscam ir? Não, nesta fase, até as mais pequenas serão visitadas. E o que está em causa vai se aproveitar esse divisionismo que existe na igreja. Ah, divisionismo? Existe. Existe uma área profética, uma que não concorda com as práticas dos outros. Então é aí onde a definição de voto também vai começar. Então, o atual cenário político de votação vai ser muito renhido, mas muito renhido. Então, a postura do Chapo nesta altura é vista pelos religiosos como uma boa postura. Está a ser bem visto pelos religiosos? Obviamente, desde a sua eleição. E quando ele reúne as igrejas no Hotel Glória e pede opinião, o que é que os outros candidatos fizeram? Jogo político é isto. Mas para reunir, como é que fez, Chapo? Não estamos a dizer aqui... É onde tu percebes que é possível controlar os pastores. Mas a questão é, as igrejas, os pastores podem parte de uma organização. Foram convidados. Sim. Existe um líder lá. Exato. O líder pertence a que partido? A questão não é essa. O que houve é que o Chapo convidou todos os pastores. Todos os pastores. Houve comunicado de todos, até aqueles que, mesmo quando há eventos, não aparecem naquele dia, estavam lá. E ele se deixou aconselhar. E não estavam lá pessoas irrelevantes. Estavam lá pessoas que comovem e movem massas. Cada um dos pastores deixou ficar a sua ideia. E ele ouviu. Ouviu isto. Isto em algum momento confortou os pastores. Confortado os pastores. Diferente de outros candidatos que nem querem saber disso. Mas se os outros fizessem o mesmo, os líderes iriam para lá. Mas é tarde. É tarde. O homem foi sábio naquilo que são as suas ambições. Logo no início não se reuniu com os seus. Priorizou a igreja. E por mais que tu não digas, por mais que não queiras abençoar alguém, se tu liberas uma palavra, por mais que não seja de dentro, se a tua boca diz algo. Por mais que não seja de dentro, mas se basta proferir ali, liberar uma palavra. O poder está na língua. A morte e a vida estão na língua. Então, os pastores disseram que seja abençoados. Sim, eu assisti isso. Disseram que seja abençoado. Orou-se por ele. Orou-se por ele. Abençoaram o Chapo. Exatamente. Querendo ou não, basta ter aquela palavra. Uma coisa que muitos políticos não sabem, por que os reis eram aconselhados pelos profetas? E ele conhece esse princípio. Os reis, quando saíssem à guerra, eles deviam ouvir o que o profeta dizia da guerra. Vais vencer. E se não fosse para vencer, dizia, não saia porque isso não vai te fazer bem. Então, este homem, deixando de toda uma... Há uma questão aqui, Massamo. Uhum. Este homem só vai ter problemas com o partido. Só vai ter problemas com o partido dele? Sim. Daniel Chapo, ele como pessoa. Já tem. Ele é pastor. Já tem a relação com os seus pastores, amigos e os demais. É pastor Chapo? Sim. Ok, já tem relação. Okay. É diácono na sua igreja. Diácono, exato. E mais, o grande problema do Chapo será controlar o partido. A grande luta de Chapo é a Frelimo, onde ele está. Mas ele como individualidade, como pessoa... Conhece a Deus. As pessoas falam, não sou eu que estou a falar. Ok. Se for olhar para os comentários, as pessoas dizem, o Chapo pode ser boa pessoa, mas o problema é onde ele está. Mas, no seu ponto de vista, ele, com a integridade, que podemos aqui dizer, com temente a Deus, vamos abrir estes parênteses, e o partido que ele está, quem fala mais alto, no seu ponto de vista, quem pode falar mais alto do partido, os apelidos sonantes do partido? Quem controla as coisas é o partido. Quem define.
Até que ele tenha a soberania total de controlar o partido. Aí as coisas mudam. Soberania o que seria? Ser o presidente do partido? Ser o presidente do partido. Enquanto ele não assume a presidência do partido, vai ter que andar em banho-maria. Agora, que os partidos da oposição, não diria copiem este modelo, mas sondem os corações dos pastores. Isso é eleitorado, Massamo. É eleitorado. Esses são eleitores, são potenciais eleitores. E o mover da voz de um líder religioso numa igreja, na tendência de uma votação, é clara. Porque as pessoas ouvem o seu pastor. Okay. As pessoas vão ouvir o que o pastor vai dizer. Se o pastor disser votem em fulano de X, vão votar. Então, é esta parte que muitos políticos não compreendem. Nós temos Venâncio que também é um crente, acha que ainda vai a tempo, ele com a igreja dele, com os jovens, vai a tempo também de fazer o mesmo movimento que fez o Chapo? Uma coisa muito interessante. Ele é pastor, de onde é pastor. Mas há muitos que não concordam com a doutrina de onde ele está. Em algum momento houve uma voz do seu líder a chamar as igrejas pequenas como barracas, como capoeiras. E as pessoas estão ofendidas com isso. E associam ele com o líder. Okay. Estou a dizer aquilo que se passa na alma de muitos líderes. Está-se a dizer como é que ele agora quer que a gente lhe vote. Se o pastor dele nos chamou que as nossas igrejas são capoeiras. Outros líderes das igrejas se sentiram ofendidos. Sentiram-se ofendidos. Mas é justo aqui rotular isto, o Venâncio, se quem falou foi o líder dele? Vamos lá. Se tu és meu filho, e você como meu filho comete um erro fora de casa, não vão olhar a ti como um mau filho, vão olhar para mim como um mau pai. Okay. E toda a fúria do filho passa para o pai. Quando vão ajustar as contas na sua casa, não ajustam com o seu filho, ajustam com o pai. Então, esta é uma mensagem que estou a dar ao teu próprio Venâncio. Se calhar é este receio que não lhe faz ir às igrejas. Ele está a par disto? Tem que estar a par. Se os que fazem parte da igreja são potenciais eleitores. São potenciais eleitores. Então, não se pode descortinar. Até que eles estão presos, são eleitores. O que é que ele está a fazer? O que é que os partidos da oposição estão a fazer para desviar as atenções? Fazer compreender que não, eu também estou com vós. E não é com palavras, isso é com atos. Com atos? O que seria com atos? Okay. E é uma coisa muito séria, Massam, que está a acontecer. Os membros da CAD, não sei se eles estão neste grupo, inclusive alguns blogueiros foram montados para atacar qualquer comentador que não fale a favor da CAD. E como é que tu queres ganhar a eleição a vituperar aqueles que fazem opinião? Foi a um esquadrão montado. Isso tem garantia. Qualquer comentador que vai ter... Eu fui vítima disso. Foi vítima disso? Exato. Mensagens insultuosas, até os meus filhos não escaparam. Vai falar alguma coisa que não tem a ver com Venâncio? Sim, vão te cavar. É um grupo montado isso, não exatamente. É qualquer internauta que faz isso. Não. Aí na tua página, veja lá os comentários. Vão dizer que o Massinga é da Frelimo. Não, por acaso eu vi uma mensagem aqui em cima a dizer que o Massinga é da Frelimo. Eu vi aqui que esse eu posso ser da Frelimo, vi uma mensagem. Mas é importante dizer que até hoje está um bocado relaxado os internautas. Por acaso, eu já notamos disso aqui no Diário do Povo. Algumas pessoas, todos aqueles que falam em algum momento são atacados. Eu pensei que fosse simples internauta. Não é um simples internauta. Não, isto é um grupo montado para denegrir a imagem de qualquer um. Eu, como cidadão consciente, te afirmo, eu não tenho partido político. Meu pai foi um general das Forças Aéreas e assisti tudo o que meu pai passou. Então, a dor e a tristeza que eu tenho deste partido é tão imensa. Então, não vai ser eu hoje. Se tu acompanhas aquilo que é a agenda dos meus debates, eu não sou tendencioso, eu sou parcial. Não poderia eu dizer isto que eu estou a dizer sobre como o Venâncio e o seu partido deviam se comportar diante dos cristãos, se eu não tenho interesse. Por que eu ia dar o conhecer daquilo que está a passar no seio evangélico? Por quê? Isto vai lhe criar uma abertura de mente, se ele quiser, para descer e compreender que estes pastores são potenciais eleitores. A palavra de um líder espiritual influencia. Por que o Estado não desliga
Quando há problemas sérios, por que convida? Por que convida as igrejas? Por mais que não respeite a igreja. Por mais que crie leis contra a igreja. Mas quando há um assunto-chave, o Estado finge estar ao lado da igreja. Então, é nisto que ele deve aproveitar. Ok. Os pastores também estão indignados com o governo, mas não estão indignados com o diabo. Os pastores, nesse momento, estão indignados com o governo. Estão Pela indignados forma como o governo está a tratar os pastores por causa da lei da liberdade religiosa, que fere completamente com aquilo que é o princípio de culto. Estão indignados os pastores. Sim. Mas não, e olham para o diabo, se calhar, como... Uma esperança por ser crente. Está aí o grande problema. Onde vai haver desequilíbrio nos eleitores. Está-me a assumir. Função pública já está nas mãos do governo. Agora os pastores foram conquistados nesse encontro que houve num dos hotéis com o Chapo. Mas agora prevalece aquela grande questão de Afrelimo e Chapo. Quem mais fala mais alto? Essa decisão da lei religiosa, essa lei que foi implementada, é do presidente Nunes ou é da própria Afrelimo? Deixa-me dizer uma coisa. Quem assumiu esta lei não foi Chapo. Ok. Foi o governo de Nunes. Foi o governo de Nunes. Exato. Há que as pessoas terem essa... Ainda que as pessoas digam que o Chapo é da Frelimo. Sim, é da Frelimo. Não ia concorrer pela Frelimo se não fosse da Frelimo. Agora, cabe a ele, depois de assumir, se for presidente, se posicionar. Há essa possibilidade de Chapo ser um homem de causas, que usa próprio raciocínio. Veja o que Nunes fez. Não tomou causas próprias. Ok. Não vendeu o país como está. Okay. Não decidiu em função daquilo que é a sua vontade, não a vontade do povo. Nós estamos ali em Cabo Delgado a quase sermos vendidos. Quem é que está a fazer isso? É a Comissão Política? Não, ele como presidente toma decisões estruturantes. Por mais que os presidentes honorários digam não, ele como chefe de Estado. A última palavra é dele. É dele. O magistrado da nação quem é? O chefe, o comandante em chefe da nação quem é? É Filipe Nunes. Aquele que garante a legalidade é Filipe Nunes. Então, sendo presidente, seja Venâncio, seja Chapo, sendo presidente da República, eles têm decisões estruturantes. Um acordo sobre os governadores e sobre os secretários do Estado vem sobre a Renamo e a Frelimo. É um acordo, está lá plasmado. Tu não vais alterar isso. Aquele é um acordo da Renamo e a Frelimo? Sim. Governador, secretário de Estado, mas acha que é justificável termos esses dois senhores, um governador... Não é justificável porque o governador e o secretário de Estado quase fazem a mesma coisa. A diferença é de campo de ação e de investimento. O governador tem autonomia de contrair investimento e dívidas acima do secretário de Estado. Mas por que foi colocada essa coisa assim? Foi no sentido de quem nomeia o secretário de Estado é o presidente da República. Mas quem o governador é votado pelo povo. Então, a relevância, a desigualdade está. Se um presidente de um partido ganha as eleições, tem a prerrogativa de nomear os seus secretários de Estado. Então, isso automaticamente ofusca o governador daquela província. Foi assim. Tanto que isto não foi bem pensado. Porque nos lugares onde temos governadores e temos secretários de Estado, esses dois estão em constantes lutas. Porque um alega ter legitimidade para fazer o que a lei lhe confere, e o outro diz, não, eu também fui indicado pelo presidente para representar o presidente na província. Então, esta coisa aqui não foi bem pensada. A Frelimo propositadamente fez isso para que no lugar onde o governador é da Renamo e o secretário de Estado é da Frelimo, aí a inutibilidade do governador fica automaticamente visível. Então, isto é o que os moçambicanos devem decidir. Precisamos de governadores, precisamos de secretários de Estado, precisamos de secretários permanentes, precisamos de administradores, precisamos dessas coisas, porque no meio do município de Concreto Maracuene temos o presidente do município, mas ao lado temos como é que chama? Um administrador que está a exercer as mesmas funções do próprio presidente do município. Então é uma lógica que não faz sentido. E os gastos pelo governador e aquilo que o município também apresenta. Então, minha grande questão aqui
não é quem vai ganhar as eleições. Minha grande questão, como é que a CNE deve se comportar de forma transparente? Se houver um debate nacional em discutir agendas nacionais. Nós não podemos discutir partidos. Moçambique não está a precisar de discussão partidária. Moçambique está a precisar de uma discussão nacional. O que a economia nacional reflete no teu bolso? O que o padrão de ser um jornalista, de ser um apresentador de televisão, reflete? Qual é o padrão de todos? Havendo que te contratar uma emissora televisiva, já é um padrão que devem te pagar. Mas hoje em dia, cada apresentador na sua televisão é pago em função daquilo que é o contrato da própria televisão. Mas havendo uma lei que obriga que os empregadores tenham uma base de contratação, não haveria guerras. Tanto que um passa para lá, outro vai, porque há procura de melhores soluções. Moçambicanos também podem deixar de ser da Frelimo se descobrir que na CAD tem melhores condições. Todos esses que se movimentam de um lado para o outro estão à procura de melhores condições. E isto vai fragilizar aquele cidadão que está na baixa, que está a vender relógios, está a vender fraldas, está a vender roupa, porque ele não está interessado com política, está interessado em trazer o pão na sua casa. Mas, ora, vejamos, se temos no país uma lei sobre o salário mínimo, por que os outros recebem abaixo do salário mínimo? Em função daquilo que é a escada salarial daquele ministério. Não funciona. Se são 10 mil salário mínimo, desde o guarda até o funcionário daquele escalão, deve receber 10 mil meticais. Mas já que uma disfunção, nós temos que debater a composição da CNE de forma muito séria. Se isso não acontecer, vai se reportar marchas, baleamentos. E como é que a oposição está a vacinar a questão da transparência do polícia? Este é que é o mais problemático. Polícia é o mais problemático? Quando recebe ordens superiores. Ok. Quando recebe ordens superiores. Sejam ilegais ou não. Porque ele também não quer ser expulso. Deve estudar isso. Como é que vamos analisar a situação da polícia? Como é que nós vamos convencer o polícia de que o que nós estamos a reivindicar também tem a ver consigo? Ok. A oposição deve fazer esse TPC, deve fazer... Como convencer o polícia que não, irmão, essa é a nossa reivindicação? Se foi para a CNE, viu que os membros da CAD e o seu presidente estavam ali. A escassos metros, estavam ali a polícia de intervenção rápida. Anti-motim. E todo o plano foi frustrado. Então, os moçambicanos têm que parar de propaganda política, irem para agendas concretas. 3 instrumentos devem ser observados, devem ser revistos. A posição da polícia diante das eleições, mesmo que não sejam eleições, a composição da CNE diante das irregularidades e da composição nas decisões da CNE e o Conselho Constitucional. Ok. Esses 3 aspectos devem ser observados. Considerações finais mesmo, considerações finais, gostava de acrescentar, mas antes mesmo de trazer aqui considerações finais, podia aqui... Ok, ficamos com pouco tempo, vamos deixar essa questão para a próxima ocasião. Estou a ver aqui 3 pessoas a dizer abre as linhas, mas ok, considerações finais, ilustre. É simples, agradeço pelo convite. Eu sou moçambicano, compreendo as coisas, estudo política, investigo política. Tudo isso que eu estou a falar, para você ter como informação, deve ser pago. Alguém compra a informação. Então, há informações que a gente dá, a gente compra a informação. Okay. Olhando para o tema que me propôs, eu tinha que buscar aquilo que são os problemas, mas ao mesmo tempo as soluções. Então, os moçambicanos, falo da oposição, deve ser unida, deve julgar para um dado comum, aí teremos a liberdade dos moçambicanos. E pressionar com que todos aqueles que governam nos tragam um manifesto e nos digam onde é que vão buscar o dinheiro, porque os mesmos vão ter que buscar dinheiro fora e Moçambique nunca vai sair daquilo que é a crise financeira. Temos que reestruturar as empresas nacionais, temos que devolver a dignidade financeira aos moçambicanos, temos que devolver a soberania aos moçambicanos. Estou a falar daquilo que está a acontecer em Cabo Delgado e muitos desses partidos não estão a observar nada do que está a acontecer. Vamos acordar no final do mandato do presidente, Cabo Delgado já é um país controlado e nós não temos acesso aos nossos recursos. Está tudo organizado. Está
tudo organizado para isto acontecer do jeito que eu estou a dizer. Então, eu não sou seu inimigo, só penso diferente. E o que está a acontecer, Massão, é que os partidos políticos estão a ressuscitar o espírito que a Frelimo trouxe. Quando a Renamo surgiu como movimento, tentaram nos colocar na mente que a Renamo era um partido de quê? De bandidos armados, eram pessoas inúteis, eram sujos, envolvidos. 30 anos depois, descobriu-se que a Renamo sempre lutou pelo bem do país. E o líder do partido não usufruiu nada de que muitos moçambicanos estão aqui a usufruir, que é a liberdade. Esta liberdade que nós temos de trabalhar as coisas, falar as coisas. Naquele tempo tu não tinhas. Então, um visionário, alguém que tem como Tomás Sankara e os demais revolucionários, nunca tem nada. Mas estes políticos não abdicam dessas coisas. Vamos lá. Queremos que os nossos irmãos entrem na Assembleia da República. Por que não discutem a redução do salário? Por que não discutem essa redução do salário? Se tu estás a trabalhar pelo povo, o teu manifesto deve dizer que eu vou reduzir o meu salário na Assembleia da República, ganhando 50 mil, para mim já está bom. Não estou a desencorajar quem vai, mas se tu vais defender a causa do povo, tens que olhar para aquilo que tu ganhas e olhar para aquilo que a população tem. Aí seremos justos. Quando isso acontecer, Massango, eu me filiarei a qualquer partido político. Mas havendo uma injustiça financeira, injustiça social, como é que tu queres me convencer que vais me dar boa vida? Seja o primeiro a ir atrás das coisas. Então, dê os dados, os candidatos vão saber gerir esta informação. A igreja e a função pública será o grande martírio da oposição. Muito obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, vamos desta feita espreitar o nosso primeiro intervalo e volto aqui assim que é para interagir com os nossos telespectadores. Ficamos com 10 minutos de antena e até já.